André, agora vamos falar do que interessa, porque, olha, todo mundo está muito agoniado. O governo estampa nas manchetes dos jornais. Aí diz assim, gente, se não for fazer prova de vida, o salário vai ser bloqueado em tantos dias. Mas aí, o INSS convocou esses 43 milhões de aposentados e pensionistas, né? E as pessoas podem perder o benefício ou eles são só bloqueados, caso não façam? Pois não, Jaqueline. A partir de 2023, o ano passado, de janeiro, a responsabilidade pela realização da prova de vida passou a ser do próprio INSS, né? Primeiro, Sim. a gente tem que deixar isso muito claro. Então, o INSS é o responsável por fazer essa prova de vida. Entretanto, agora em 2024, o INSS está encontrando dificuldade para fazer algumas provas de vida, principalmente daquelas pessoas mais idosas que já não vão mais ao banco, já não vão mais votar nas eleições. Então, para o INSS ficou difícil descobrir se aquela pessoa está viva ou não. Então, o INSS fez uma convocação dessa pessoa que está encontrando dificuldade para comprovar a vida, para que ela compareça ao banco ou a uma agência previdenciária ou faça pelo próprio aplicativo a prova de vida. Aí vem o detalhe, caso não faça a prova de vida, o INSS está dando aí um prazo de 60 dias para você regularizar. Caso você não faça, seu benefício poderá ser inicialmente bloqueado. Com o benefício bloqueado, você não consegue sacar. E depois de 3 meses de bloqueio, pode acabar sendo cessado, cortado aquele benefício e você vai encontrar um pouco mais de dificuldades para regularizar. É possível regularizar, é sim, mas o interessante é fazer a prova de vida dentro do prazo estimado pelo INSS, 60 dias. Agora vamos aos casos, por exemplo, os idosos do abrigo, né? Eu tenho lá idosos acamados que nem só de ambulância é que ele poderia vir. De ambulância eles têm como ser levados, né? Inclusive com cuidador, com enfermeiro ou técnico. E aí ele precisa da prova de vida, está lá. E para fazer a prova de vida, o banco tem que ir na instituição? Jaqueline, não existe uma obrigação legal nesse sentido, do banco ter que ir até a instituição. Nesses casos, o mais recomendado é que o que acontece geralmente nessas casas de apoio é que se faça a curatela desse idoso. E, em regra, as casas de apoio têm um responsável que é curador por esses idosos. E o curador, instituído legalmente como curador, consegue fazer essa regularização em nome daquele idoso que está acamado em situação delicada e não consegue mais ir até o banco ou ir até a agência. E uma segunda possibilidade, que facilita bastante, é a regularização da prova de vida por meio de aplicativo. Do Já aplicativo, está funcionando? já sim, do aplicativo Meu INSS, basta que você tenha registrado a sua biometria e o reconhecimento facial. Então, você tem que fazer esse reconhecimento facial no aplicativo, mas funciona, você consegue fazer essa prova de vida por meio do reconhecimento facial. Ou às vezes quando tem um funcionário do banco bonzinho, aí ele vai e reconhece. Também, também. Se for da boa vontade do funcionário do banco, ele consegue ir até o local, se deslocar, fazer a comprovação de vida. Pronto. E, gente, tem mais sobre prova de vida? Tem a pergunta aqui, vamos lá trazer às 10h41. Bom dia, Jaque. Jaque é mesmo, Jesus é maior. As invejas não tem como a pessoa nem prestar atenção, né, minha filha? Já, cadê as políticas, Jaque? Dona Maria Todô quer fazer um comentário do que eu disse. Depois das conversas, Dona Maria, as políticas estão tudo esquentando. Devagarinho elas esquentam por aí. Eu acho ótimo esses meus ouvintes. Aí tem um ouvinte aqui que pergunta, Sim. só reforçando, se não vier nenhuma convocação, não precisa se preocupar. Não. Se não houver convocação, você pode ficar sossegado, tranquilo, Rodolfo. A Previdência não pode cortar o seu benefício sem ter essa convocação prévia, porque, como eu falei lá no início, responsabilidade de fazer a prova de vida desde 2023 é do próprio INSS. Para você saber se você foi convocado ou não, você entra no aplicativo chamado Meu INSS, que é onde você vê seu benefício. Lá tem um sininho, fica do lado direito superior do São as aplicativo. notificações, né? Isso, exatamente onde ficam as notificações. Lá, se você apertar e estiver pendência de prova de vida, é porque você foi convocado e precisa regularizar a situação. Muito bem, Prontinho. Jaqueline. Agora são 10 horas e 42 minutos. A gente está com o doutor André. Ele já explicou como fazer a prova de vida pelo aplicativo. Você abre o meu INSS, faz o reconhecimento facial, biometria e você consegue fazer, né? Exatamente. Também é possível para aqueles que Sim. têm dificuldade pelos meios digitais fazer, comparecendo ao banco que você recebe seu benefício previdenciário ou marcando um atendimento presencial na agência previdenciária.
Pronto. Tá respondido. 10 horas e 43 minutos, e prova de vida nós já tratamos, gente. Agora vamos tratar outro assunto que muita gente confunde, né? É em relação à consulta ao abono salarial PIS/PASEP. Aí às vezes, não, eu tenho direito ao PASEP, eu tenho direito ao PIS. E é sempre muito bom as pessoas saberem que se você aumentar a renda, com o tempo você perde. Se o CPF está ligado a rendas maiores, perde. Mas nem todo mundo, todo ano, pode ter direito ao PIS/PASEP, né? Exatamente, Jaqueline. O PIS/PASEP, ele tem requisitos para você conseguir sacar, né? Agora, no ano de 2024, o PIS/PASEP que está sendo pago é do ano do calendário de 2022. Então, o trabalhador tem... Os requisitos são... O trabalhador tem que estar inscrito no NIS, ou no PIS, ou no PASEP há pelo menos 5 anos. Então, se você tem carteira de trabalho há 5 anos, você já tem o NIT, já é suficiente. Esse é um primeiro requisito. O segundo é não ter recebido remuneração média superior a 2 salários mínimos, que, como você bem falou, se a remuneração do trabalhador aumenta e fica superior a uma média mensal de 2 salários mínimos, ele perde o direito ao PIS, e ter trabalhado pelo menos 30 dias, um mês, no ano de 2022. Esses são os 3 requisitos para saque do PIS/PASEP. Importante dizer que o PIS é para aqueles trabalhadores privados, da carteira assinada e tudo mais, e o PASEP são para aqueles servidores públicos, né, os concursados. Agora são 10h44, gente, Caixa Econômica, né? O PASEP é no Banco do Brasil e o PIS é na Caixa Econômica. Exatamente, PASEP, Banco do Brasil, PIS, Caixa Econômica. E lembrar ainda, gente, que um dado muito importante em relação à aposentadoria, daqui a pouco a gente fala, traz outros informes, vou voltar para a aposentadoria, mas para a gente fechar essa pauta aqui, vamos chegando no Carnaval, né? E todo mundo está se organizando, doutor André, para folgar. Aí todo mundo, o Carnaval é folga, o Carnaval está de boa. E eu queria que você explicasse sobre isso, principalmente o servidor, o empregado de empresa privada, porque Sim. nos governos não, eles determinam, né? Fecha a repartição estadual, o governador Sim. já disse, esperando as portarias dos prefeitos, mas tem aquele cara que trabalha no supermercado, quer saber qual é a folga dele no Carnaval, ou não tem folga. Pois é, Jaqueline, todo mundo quer curtir Carnaval, mas não é bem assim. O Carnaval não é um feriado nacional. Alguns estados, como Rio de Janeiro e outros, têm feriados estaduais. Não é o caso da Paraíba, a gente não tem um feriado estadual. Então, é ponto facultativo. Então, cabe ao empregador, o patrão, negociar ali com seus empregados se vai conceder ali como folga, como realmente um feriado, ou se aqueles empregados deverão trabalhar naquele período. E vale salientar, se for trabalhar, a empresa não tem que pagar hora extra porque não é feriado esse período. Então, o Carnaval, que esse ano vai abranger de 12 a 14 de fevereiro, se não tiver disposição do patrão, será obrigado o trabalhador comparecer ao seu serviço, senão vai tomar uma falta injustificada, podendo sofrer algumas medidas mais severas, como advertência e suspensão do seu trabalho. Conclusão, gente, Carnaval não tem feriado. Você negocia com o patrão, se faltar, leva falta, desconta na diária, não tem feriado. Situação é difícil, Rodolfo Silva, diga mais aí. É verdade. Vamos aqui algumas participações com o aplicativo para acompanhar como está o andamento da aposentadoria e no INSS, né? O meu INSS. Pronto, nosso ouvinte aqui perguntando. A outra pergunta aqui da entrada no auxílio doença. Já passou de 60 dias e não obtive resposta. O que ela deve fazer? Bom, se foi o caso de ter passado pela perícia e não teve a resposta, então é bem provável que esteja no acerto pós-perícia esse requerimento. O acerto pós-perícia é uma fase do auxílio-doença criado pelo INSS quando ele está precisando de algum documento, como, por exemplo, às vezes a carteira de trabalho, certo? Então, é importante ver no sistema se tem alguma exigência em aberto do INSS. Caso tenha essa exigência, cumpra. E se já foi cumprido e o benefício ainda não foi apreciado, aí nessa situação é interessante buscar o auxílio de um advogado para que se entre com ação de mandado de segurança para pressionar o INSS a dar essa resposta quanto ao requerimento de benefício por incapacidade. Os prazos para a resposta melhorou ou está ao mesmo tempo do INSS? Na verdade, piorou. Piorou? Piorou. Mas o prazo definido agora pelo STF para casos de benefício por incapacidade é de 90 dias a contar da data do requerimento. Então, nesse caso em específico, 60 dias ainda está dentro do prazo estipulado pelo Supremo Tribunal Federal.
A lei fala em 45 dias, mas o INSS conseguiu fazer um acordo coletivo junto ao Supremo Tribunal Federal, estendendo esse prazo para casos de benefício por incapacidade, 90 dias para apreciação. Muito bem, 10h48, Jaque. Bom, vamos lá, 10h48, a gente vai até às 11 horas com o doutor André, daqui a pouco o prefeito de Camalaúbira já está chegando por aqui, então se você tiver pergunta é 83996101413. A aposentadoria de agricultor, agora o INSS pede muitas provas, além de o INCRA, além do pagamento do sindicato, além de fichas de matrículas, é fácil da entrada, não precisa a intermediação do advogado. Jaqueline, não é necessário ter advogado para fazer nenhum requerimento administrativo, seja de aposentadoria por idade urbana, seja rural, certo? Importante dizer, quem tem direito à aposentadoria rural? A mulher, 55 anos de idade, 15 anos na agricultura. O homem, 60 anos de idade e também 15 anos de efetivo labor na agricultura. As provas, costuma-se dizer assim, estou pagando o sindicato, vou me aposentar. Não é bem assim. Coisa que ela está dizendo aqui. Pronto, exatamente. Não é bem assim. O sindicato é uma prova. Então, se você acha necessário ter aquele sindicato que ele lhe auxilia, contribua para o sindicato. Mas só aquela carteirinha não é suficiente para gerar o benefício ao agricultor. É interessante que o agricultor se imuna de outras provas, como, por exemplo, o INCRA, o ITR, o PRONAF. Às vezes pega dinheiro emprestado pelo Agroamigo, Banco do Nordeste. Então, você vai juntando, armazenando essa documentação que comprova o labor na agricultura. Lembrando, não precisa ter prova de todos os anos, certo? Mas, pelo menos que prove ali, a cada 4, 5 anos, tem uma prova para consubstanciar que o exercício se deu ao longo de, pelo menos, 15 anos de labor. E pode sim dar entrada no administrativo, sem necessariamente você ter o auxílio de um advogado. Mas o interessante é o auxílio do advogado para que ele te preste as orientações devidas e conduza o processo da melhor forma possível. Mas se você deu entrada sozinho, o benefício foi negado, ainda tem jeito. A gente pode ir à justiça e, nesse caso da justiça, buscar o benefício do agricultor, que é tão merecido, né? Depois de 55, 60 anos aí trabalhando na roça. Bom, outra pergunta. Ela trabalha para uma empresa terceirizada, já vai se aposentar pela idade e, novamente, eles querem recontratar ela na mesma empresa. Ela pode ter carteira assinada novamente e para que vai servir o INSS que descontar? Pode sim ter carteira assinada. A única vedação de se aposentar e não poder continuar no trabalho é para funcionários que têm exposição a agentes nocivos. Não sei se é esse o caso. Se não for o caso de estar exposto a agente nocivo, não tem problema nenhum se aposentar e continuar trabalhando com a carteira assinada. Isso é plenamente possível, certo? Agora, a contribuição previdenciária, nesse caso, não tem mais serventia nenhuma. É dinheiro jogado no lixo. Mas, infelizmente... Mas é obrigado a descontar. É obrigado a descontar. Isso que ela está dizendo, é obrigado a descontar. Exatamente. O patrão é uma segurança, né? O patrão ele vai descontar, porque senão lá na frente ele pode ser cobrado do INSS quanto a isso, né? Porque é um tributo, é um imposto, a contribuição previdenciária. Então, existe essa obrigação. Tanto vai ter que descontar do salário, quanto o patrão vai ter que fazer a contribuição patronal. Mas validade não tem mais nenhuma. Já teve, antigamente, quando existia a reaposentação e a desaposentação. Mas isso aí, o Supremo Tribunal Federal já acabou, não existe mais desaposentação. Mas existe uma vantagem, por exemplo, se no exercício da função você está aposentado, a empresa lhe recontratou, carteira assinada, aí você sofre um acidente, o INSS cobre você pagando? Não cobre mais. Aposentado pode morrer, né, no caso. Porque, veja só, a gente... Aposentado do INSS trabalhando novo pode morrer, Rodolfo. É porque, Jaqueline, os benefícios eles vão ser inacumuláveis. Sim. Então, fiquei doente, estou aposentado, estava contribuindo para o INSS, mas a lei proíbe acumular auxílio-doença, auxílio-acidente com a aposentadoria. Já tem um benefício. Então, o negócio é fazer um seguro em outro canto, viu? Já depois faz na poupança, guarda o dinheiro. Para não ficar descoberto de tudo. Diga mais. Vamos lá, uma pergunta aqui. Nosso ouvinte, deixa eu ver o nome dela aqui, a Lucinete, ela pergunta, bom dia. Já que ele perguntou ao advogado doutor André, por que vem descontado no benefício da mãe dela? Falaram que é do sindicato, desconta 30 e pouco do benefício e 40 e pouco do pai. Rodolfo, uma informação muito importante.
é muito comum associações e sindicatos consignarem benefícios de forma indevida. Para resolver isso é muito simples. O caso da ouvinte aí, e os demais que estão ouvindo e estão nessa situação, você liga para 135 e solicita o cancelamento dessa consignação. É obrigatório o INSS cancelar quando você faz as solicitações. Vão abrir um requerimento, o requerimento se resolve rápido, coisa de 7, 10 dias, e essa consignação é cancelada, certo? Então é fácil resolver isso. Se for consignação de sindicato ou associação, é só ligar para o INSS e fazer o cancelamento. Se esse desconto já estiver ocorrendo há muito tempo, você pode também ingressar na justiça e pleitear o reembolso dessas consignações. Do tempo que foi descontado, né? Exatamente, desse período que foi descontado, porque, em regra, não é todo caso. Às vezes o beneficiário vai lá e realmente busca o auxílio do sindicato. Mas, em regra, essas consignações são indevidas. Então, você consegue recuperar, por via de uma ação judicial, os valores que já foram descontados. Temos aqui mais uma participação. Bom dia. Bom dia, Jaqueline. Eu queria saber, eu trabalhei 20 anos em fábrica de móveis. Eu queria saber se mudou o tempo de aposentadoria. Falta 1 ano e 3 meses para me aposentar com 65 anos. Se mudou. 65 anos e 20 anos de contribuição. Né? Está aposentado quando completar os 65, certo? O tempo de carência que é exigido pela Previdência Social, para quem já estava contribuindo antes de 2019, são 180 meses, que dá 15 anos. No caso, como ele já tem 20, ao completar os 65 anos de idade, pode buscar no INSS a aposentadoria por idade. O importante, por exemplo, o importante é ter no mínimo 15 anos de contribuição. No mínimo 15 anos de contribuição para o INSS. Aí você exatamente. começa a fazer a conta da idade. Exatamente, aí começa a fazer a conta da idade. Hoje mesmo, quem tem 15 anos de contribuição precisa ter quantos anos para se aposentar? Mulher... Homem. Homem. 15 mais... Não, ele precisa ter o total de 180 contribuições. 15 anos. Ele só precisa de 15 anos de INSS pago. Mas aquela sominha da idade com... A regra dos pontos. Sim. Aí hoje a gente tá para o homem em 99 pontos. Então, 15 anos de contribuição, ele tem que ter 84. É um bocado de idade, mas aí tem a aposentadoria pela idade mínima. Sim. Ele só precisa ter 15 anos de tempo de contribuição e 65 anos de idade. São Então, esses dois gente, requisitos. todo homem que tiver 65 anos de idade e tiver 15 anos de contribuição... Eita, Rodolfo. Já estava ficando alegre, que eu tenho quase 10 de contribuição já, mas a idade tá longe. Meu né? amigo, vai ficar um velhinho na falta. Vou contribuir 65 mais pro anos. INSS, né? A mulher vale Tem mais registrar, privilégio, né? é um pouco mais privilegiada porque ela se Ele aposenta trabalha com, muito já. com 62 anos. A ideia é justamente essa reparação, que a mulher tem a jornada dupla e tudo mais. Tripla. A gente faz Muitas muita vezes. coisa, Então a idade é um pouco reduzida, 62 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição. Para quem começou a contribuir depois de 2019, e os mais jovens que estão ingressando no mercado de trabalho agora, aí não é mais 15 anos. A idade é a mesma, 62 mulher, 65 homem, mas o tempo de contribuição são 20 anos. Tem que ter 20 anos para o INSS. Essa é uma notícia ruim. Depois de 2019, né? Só para quem começou depois de 2019. Comecei Ô, antes. notícia ruim. Tem mais aqui, viu? Tem mais. Então, bora. Rocha, enquanto o prefeito Bira não chegar ali, até 11 horas. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, doutor André. Ô, Jaqueline, eu queria saber, doutor André, eu dei entrada na minha aposentadoria com 55 anos. Aí, quando foi na última audiência, meu filho Monteiro, eu levei um testemunho maluquete. Aí desmantelou tudo. Aí o juiz falou pra mim que eu só podia me aposentar agora com 65. Acho que é pelo Lousa. Aí eu vou completar agora, no dia 22 de junho. Aí é aqui em Sumé mesmo ou eu preciso ir para Monteiro, Jaqueline? Queria saber dele. Se precisa de advogado. Certo, querido. Agora esse seu testemunho maluco Maluquete. estragou tudo o depoimento do INSS. Doutor André agora deu uma risada. Pois não, Jaqueline, né? É Ana Cristina. É Ana Cristina, né? A situação aí é o seguinte, você pode dar uma nova entrada, vai ter que dar uma nova entrada, mas você pode fazer isso de via remota, não precisa ir mais na agência previdenciária. Você pode dar essa entrada tanto ligando para o telefone 135 e faz o requerimento de qualquer benefício por meio desse contato,
ou você pode ir até uma agência previdenciária, vai ser o mais difícil, e a opção mais fácil é você fazer essa solicitação via aplicativo, o Meu INSS. Lá você já consegue, inclusive, colocar todos os documentos necessários para fazer a solicitação. Ó, eu presto muita atenção quando eu viajo na cidade. Eu estava em São José dos Campos, São Paulo, uma cidade linda, informatizada. E nós paramos num lugar para almoçar com a família de Paulo e eu vi o nome CIP. Eu olhei um centro, né? Aí eu fui olhando, lendo as legendas. Centro de Internet Popular. Eu fiquei morrendo de vontade de tirar uma foto para mandar para o prefeito daqui para ele fazer. Nesse Centro de Internet Popular, tem um monte de jovens, assim como ela que está aqui do meu lado. Umas ferinhas, engolindo literalmente o computador. E todo mundo que tem dúvida em internet, eles estão lá para tirar. E eles dão entrada em benefício, eles fazem tudo, eles tiram xerox não sei de quê. Tudo que as pessoas têm dificuldade de manusear na internet. A cópia de um boleto que a gente paga numa papelaria aqui. Eles ajudam em tudo. Um NIS para fazer. E quem paga é o governo municipal. É uma bolsa de estagiário. Eu vou levar essa ideia para o prefeito Éden. Chama-se CIP, Centro de Informática Popular. É uma iniciativa muito interessante, Jaqueline. Eu vi isso em São Paulo, fiquei encantada. Eu fiquei doida para entrar, mas não tive tempo. Perfeito, é uma iniciativa muito interessante que a gente recebe muita gente no nosso escritório, idosos, e a gente faz esse auxílio. É uma coisinha bem simples, né? Exatamente, mas às vezes é algo simples, fácil de resolver, que às vezes você que não tem contato com internet, celular, vai ter dificuldade. Seria um auxílio muito interessante para fazer. Apoio uma sala do shopping que está desocupada. Vamos falar com o prefeito da próxima vez que ele vir para ele criar o Centro de Internet Popular. Vai ser um sucesso na nossa cidade, é uma boa ideia. Porque aí vai empregar jovens que estão... Eu até perguntei, não cheguei perto para conversar com a pessoa, mas tive vontade de perguntar. Eles foram almoçar no restaurante que eu estava, com os crachazinhos. Estagiários. Tipo os telecentros que tinha antigamente. Né? Pronto, os telecentros. Só que eles fazem tudo, é uma estrutura, meu amigo. Porque é uma cidade toda cheia de coisas, de informações. São José dos Campos é uma cidade exemplo do país, informatizada. Você tem tudo. Eles têm os outdoor lá enormes, cheios de coisas. Você pode tudo puxar o QR Code, você sabe tudo da cidade. É incrível, né? Mas não custa nada a gente começar a criar o nosso CIP. Pois, tem mais com força aqui. Eita, meu Deus, vamos embora. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Jaque. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos que fazem o estudo da rádio. Ô, Jaque, você pode perguntar para ele aí, esse advogado, que assim, eu ainda não estou pagando nada do INSS, né, do INSS ainda. Não pago nem o sindicato, mas aí eu sou agricultora. Aí, assim, como é que eu faço? Se assim, eu tenho que pagar, Jaque, como é que eu faço? Eu pago o sindicato ou se eu pago o INSS? Tem que pagar. Dilma, olha, vou dar um recado a você muito sincero. Se você mora no sítio, se você tem terra, você vai ter toda a chance de se aposentar como agricultora. Mas se ela mora na cidade... Exatamente. O agricultor, eu costumo falar assim, quando alguém vem até o nosso escritório procurando a aposentadoria rural, eu digo, você trabalha na agricultura, você planta, você colhe, você tem animal, que essa é a pessoa que tem direito ao benefício. E não precisa pagar nada, absolutamente nada. Essa pessoa só precisa provar que exerce trabalho rural. Então, aquela pessoa que de fato exerce trabalho rural, ela vai ter condições de comprovar, porque ela vai ter um contrato de comodato emprestando a terra para ela vai ter um imposto territorial rural, o ITR, ela vai ter muitas vezes participado do programa assistencial, que é o PRONAF, o programa de sementes do governo. Às vezes ela vai pegar uma máquina emprestada da prefeitura para poder fazer a aração da terra. Então, aquela pessoa que trabalha no campo, ela não precisa pagar nada, inclusive não é necessário pagar o sindicato, é facultativo, porque o pagamento do sindicato não garante a aposentadoria rural. O que garante a aposentadoria rural, eu costumo dizer, que é ser agricultor. Se você é agricultor, sua aposentadoria está garantida, apenas guarde as provas disso. Tá vendo como é sério isso? Mandemos para você, deixa aí, enquanto a gente vai aqui para os áudios. Vamos lá, bom dia. Oi, Jaqueline, bom dia. Sobre a prova de vida. Meu pai está com 88 anos. Ele precisa ir ou eu mesma resolvo? Porque eu sou a procuradora dele, eu que tiro o dinheiro dele. A pergunta vai para o advogado aí, né?
Pronto, vamos lá, Rodolfo. Com procuração pública feita em cartório, lembrando que essas procurações têm validade de 6 meses, é possível sim realizar a prova de vida em nome do idoso. Você comparece ao banco, à agência previdenciária, com essa procuração, certo? Desde que ela esteja dentro do prazo de validade, você vai conseguir sim regularizar a situação da prova de vida. Mas vale salientar, é bom ver se realmente tem essa necessidade, né? Olhar se, no caso é o pai dela, não é isso? É o pai. Isso, olhar se o seu pai realmente foi convocado para fazer essa prova de vida. Você vê isso no meu INSS e até no extrato do banco também está saindo se está pendente ou não a prova de vida. Se tiver pendente, ela consegue resolver com a procuração, sim. Bora cuidar, mais 5 minutos, doutor André. Minha mãe tem 60 e 30 anos de contribuição. Ela pode se aposentar? Ela é auxiliar de serviços gerais. 6 e 3 de 9. 60 anos e 30 de contribuição? Vamos lá, nesse caso assim, ela pode ser que já esteja dentro dos requisitos, porque vai depender se ela, por exemplo, se ela tem esses 30 anos, desde 2019 ela já se aposentou por tempo de contribuição, mas em 2019 entrou regras de transição. Sim. Então é um caso muito no limite, a gente precisaria ter uma averiguação, conta, né? Isso, vai ser uma averiguação mais detalhada. Nessas situações, a gente recomenda procurar um profissional, um advogado, que faça ali a análise do seu caso e veja a viabilidade de entrar com a aposentadoria. Pode ser que já tenha direito, sim, à aposentadoria. Minha mãe recebe pensão por morte. Ela já pode se aposentar? Tendo uma pensão? Eu acredito que a pergunta seja sobre cumulação, né? Hoje mesmo a gente já atendeu um cliente com essa dúvida. E pode sim acumular pensão por morte e aposentadoria. Não existe nenhuma vedação quanto a esse acúmulo. Então, você que é pensionista pode dar entrada na aposentadoria, você que é aposentado pode dar entrada na sua pensão. É possível. Um ouvinte nosso de Camalaú quer saber se o LOAS tem tempo determinado para receber. Faz 25 anos que recebo, às vezes eles me falam que eu corro o risco de perder. Não existe um prazo para corte do benefício de LOAS, não, do BPC. Seja Só se idoso. a pessoa trabalhar, né? Exatamente, só se você descumprir algum daqueles requisitos, né? A renda familiar aumentar, você ir trabalhar. Agora, se você é deficiente, né? O BPC é deficiente e vai trabalhar, tem a chance agora de receber um novo benefício que foi criado no ano que passou, que é o auxílio inclusão. Você recebe o salário e uma vantagem do governo, que é um incentivo para essas pessoas tentarem ingressar no mercado de trabalho, certo? Mas só se você tiver ali aquele emprego já garantido e tiver tudo certinho. Se você não for trabalhar, a renda da família permanecer a mesma, manter o cadastro único atualizado a cada 2 anos, não existe um prazo para corte do BPC. E a gente disse, se aposenta, você acha que tem direito ao benefício? Eu tenho 2. Não, mas é a ouvinte aqui. Você já vai se aposentar, então não tem direito não. Jaqueline, o que aposenta, eu costumo dizer assim, o que aposenta não é a doença. O que aposenta é a incapacidade derivada daquela doença. Então, muita gente tem hérnia, mas às vezes a hérnia em uma pessoa deixa aquela pessoa impossibilitada de trabalhar. Principalmente vai depender também do trabalho da pessoa. Imagina um pedreiro, um servente que tem uma hérnia. Para essa pessoa é mais difícil. Para um advogado é mais fácil. Eu trabalho sentado, né? É mais tranquilo. Então, a hérnia de disco pode gerar, sim, a aposentadoria por invalidez ou auxílio doença. Vai depender do caso concreto. Vai depender se aquela pessoa é incapacitada. Se você acha que não tem condição de trabalhar por conta dessa hérnia de disco, então procura o INSS e dá entrada